O Cruzeiro diante do Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Vamos contar todos os detalhes diretamente do Triângulo. É jogo para buscar a reabilitação. O técnico Leonardo Jardim contando com retornos importantes. O que ele vai fazer no time? Teve vitória do time feminino do Cruzeiro, cada vez mais bem colocado na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Teve vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1, 2-1 para cima do Red Bull Bragantino. Um gol contra, o outro da Letícia. E o Cruzeiro, uma boa atuação do time do técnico Jonas Urias. O Cruzeiro só não assumiu a liderança porque a Ferroviária também venceu na rodada. Derrotou o Palmeiras por 2-1, o jogo com mando do Palmeiras na Arena Barueri, e o Cruzeiro segue na vice-liderança. A Ferroviária lidera com 19 pontos, o Cruzeiro, segundo colocado, também com 19. Em 7 jogos são 6 vitórias e 1 empate. Cruzeiro e Ferroviária, as únicas equipes que ainda não perderam no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O próximo jogo do Cruzeiro, hein? Quarta-feira, 7 horas da noite, o duelo diante do Flamengo. Esse jogo será no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Cruzeiro e Flamengo. Flamengo está na 7ª colocação, podendo ainda ser ultrapassado com o complemento da rodada. O Flamengo venceu o Juventude. E o Cruzeiro, então, muito bem no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Um bom trabalho aí do técnico Jonas Urias. Vamos torcer aí para o time feminino do Cruzeiro para seguir cada vez melhor neste Campeonato Brasileiro Feminino A1. No Brasileirão, o Cruzeiro é em campo neste domingo, diante da equipe do Vasco, às 18h30, às 6h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. É a rodada de número 6, que começou nesse sábado. Teve Internacional 3, Juventude 1, Mirassol 2, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, São Paulo 1, Sport 0, Fortaleza 0 e Botafogo 2, Fluminense 0. Neste domingo tem mais jogos. Corinthians vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo e Corinthians no Maracanã, às 4 horas da tarde. Às 6h30, em São Paulo, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Bahia. 6h30, no Parque do Sabiá, tem Cruzeiro e Vasco. 6h30, no Barradão, em Salvador, tem Vitória e Grêmio. E às 8h30 da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Red Bull Bragantino. São os jogos para fechar a rodada de número 6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Cruzeiro está na 10ª colocação. Em caso de vitória, tem chance até de entrar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo fundamental, confronto direto com a equipe do Vasco. O Vasco está em 11º, também com 7 pontos ganhos. O Cruzeiro fechou a preparação ontem no Parque do Sabiá, o último treinamento à tarde, com a presença do Pedro Lourenço. O dono da SAF do Cruzeiro esteve no Parque do Sabiá, na atividade, acompanhando de perto o Cruzeiro, que vive esse momento de turbulência. E aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, já sabendo que ele não terá o Fabrício Bruno, suspenso pelo 3º cartão amarelo, que ele não terá o Dudu, que foi cortado deste jogo e terá o futuro definido ainda no Cruzeiro. Não se sabe se ele volta a ser reintegrado rapidamente ou se ele fica fora dos planos. Tudo isso vai ser definido depois pela diretoria do Cruzeiro e a comissão técnica de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, que tem a volta do Fagner, muito provavelmente para ser titular, tem a volta do Matheus Pereira, muito provavelmente para ser titular. E ele vai ter que fazer uma mudança na zaga, que deve ser a entrada do Jonathan Jesus na vaga do Fabrício Bruno, que está suspenso. Fica a dúvida se ele mantém a base que vinha jogando. E aí, por mais que tenha falhado, com o Cássio no gol, Fagner, com Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero. Tem que ver o Christian, se ele está bem, né? Acabou saindo daquele jogo contra o Red Bull Bragantino, não entrou lá no Chile, mas foi relacionado, treinou ontem também com o elenco. Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. De qualquer forma, o time somente 1 hora antes da bola rolar no vestiário do Parque do Sabiá. O nosso dia de jogo KTO começa às
4h30 da tarde, diretamente do Parque do Sabiá. O Dudu cortado do jogo com o Vasco, os desdobramentos dessa questão. A preparação encerrada, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro em busca da reabilitação. Vamos lá, Cruzeiro fechou a preparação, treinamento na tarde de hoje em Uberlândia e agora o time concentrado para o compromisso deste domingo diante da equipe do Vasco. A bola vai rolar às 18h30 no Parque do Sabiá. O público deu uma melhorada, não vai ser um Parque do Sabiá lotado, mas a expectativa aí em relação ao que vinha tendo de ingresso deu uma melhora na compra, a procura do torcedor do Vasco, procura também do torcedor do Cruzeiro e ainda tem muito ingresso na plataforma ingressosa.com, só acessar para comprar e apoiar o Cruzeiro nesse jogo que é fundamental buscar a reabilitação neste momento, na Série A do Campeonato Brasileiro, porque em termos de Série A, o Cruzeiro vem de derrota. O Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino, aquele jogo lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, e agora é o Vasco pela frente. Mais cedo a gente trouxe a informação, o Dudu cortado do jogo, e aí temos que aguardar os desdobramentos. É fato que não agradou em nada a declaração do Dudu, depois de o Leonardo Jardim explicar para todos o que ele estava fazendo naquele momento, a ideia, porque o time que jogou contra o São Paulo foi aquele, teve a manutenção, foi muito bem contra o Bahia, continuou diante do Red Bull Bragantino. Então teve essa conversa do Leonardo Jardim com o grupo e com os jogadores, principalmente com o Dudu e com o Gabigol. E aí, depois daquela declaração, que não caiu bem internamente no Cruzeiro, o Leonardo Jardim, por opção da comissão técnica, decidiu por cortar o Dudu do jogo diante do Vasco. O que vai acontecer na sequência, temos que aguardar. O Cruzeiro informou apenas que era uma decisão da comissão técnica e aí o Dudu retornou na manhã deste sábado a Belo Horizonte, deixou a concentração lá em Uberlândia. Então, é aguardar os próximos passos, não tem nenhuma definição que não joga mais pelo Cruzeiro ou que já volta a treinar normalmente para o próximo compromisso. Fato é que essa declaração, repito, não caiu bem na parte interna do Cruzeiro e por isso o jogador agora afastado desse jogo diante da equipe do Vasco. O Dudu, vamos aguardar aí os próximos passos desta questão para um reaproveitamento do jogador. Claro que arestas teriam que ser aparadas e isso pode acontecer em um futuro próximo ou então a permanência dele para continuar jogando, isso teria aí uma dificuldade maior. Mas vamos acompanhar. Hoje a informação é: não existe martelo batido em nenhuma questão, nem que não joga mais pelo Cruzeiro, nem que vai ser aproveitado já no meio de semana diante da equipe do Vila Nova. Aí o assunto é Copa do Brasil. A preparação que foi encerrada, o Cruzeiro tem até mais jogadores à disposição, porque Bolassi, Matheus Pereira e Fagner, eles treinaram normalmente, jogadores que se recuperaram nos últimos dias. O Matheus Pereira, ele teve uma questão muscular, por isso ele ficou fora da viagem para o Chile, mas está recuperado, é a informação que a gente tem. O mesmo vale para o Fagner, e os atletas são opções aí para o técnico Leonardo Jardim. Se ele quiser continuar com a base que vinha jogando, ele terá que fazer apenas uma alteração, que é, muito provavelmente, a entrada do Jonathan na vaga do Fabrício, o Fabrício que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Agora, aí é com o Leonardo Jardim. Se por causa desse incômodo o Matheus Pereira tem condição de começar ou ficaria como opção no banco, o Fagner é que deve voltar mesmo ao time, porque a carência na lateral direita é um ponto aí fundamental para o Cruzeiro dar um jeito e ter um bom resultado diante da equipe do Vasco.